Tem campeonato pernambucano rolando nesse final de semana. É a quinta rodada do Pernambucano 2026. Você vai conferir agora a minha expectativa sobre a rodada, tudo sobre os jogos desse final de semana aqui na Besta TV. Maciel Júnior. Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui ao nosso canal. Momento da gente falar aqui da rodada do final de semana. Começa a funilar a competição, o campeonato começa a partir para a sua reta final de primeira fase. São apenas 8 equipes jogando, então são 7 jogos. Correu rápido, já tivemos 4 rodadas. Vamos para a quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Vamos mostrar os jogos para vocês aí já na tela, olha lá. A programação para o final de semana, que já começa com o jogo neste sábado, na Ilha do Retiro, entre Sport e Vitória. Depois teremos no domingo 3 partidas, né? O domingo dia 25, às 3 da tarde, jogam Maguari e Decisão. Um jogo pegado aí, né? O Decisão precisando reagir depois da goleada que tomou do Sport. O Maguari querendo se firmar ali no grupo dos 6. Retrô e Jaguar jogam às 16 horas. Veja que tem escadinha, né? Um jogo às 15, um às 16, outro às 18. Retrô e Jaguar jogam nos Aflitos. Essa partida será nos Aflitos porque às 18 horas na Arena de Pernambuco tem o clássico entre Santa Cruz e Náutico. É o clássico das emoções no estádio Arena de Pernambuco. Vamos começar falando um pouco do jogo do Sport, porque o Sport já estreou com o time principal ali contra o Decisão, com uma vitória muito boa por 5-0, e aí ele tem bons jogos para fazer uma campanha boa e chegar forte no clássico contra o Santa Cruz. Claro que contra o Vitória ele é infinitamente favorito. A gente sabe que o Vitória tem se transformado aí no saco de pancada do campeonato, então é o Sport sim o time favorito neste jogo. Poderá até poupar alguns atletas pelo que a gente já está sabendo aí. E precisa pontuar para ou cravar uma primeira posição, a depender do que acontecer no clássico, ou ficar na briga ali pelas 2 primeiras posições, continuar vivo, né, na briga para chegar à semifinal sem ter que passar por aquela segunda fase do campeonato. Então, para o Sport é um desafio nesses 2 jogos aí. Acho que é o Vitória agora e depois ele tem uma partida contra o Maguari. E em seguida, que não será na Ilha, né? Será lá em Bonito. E em seguida ele joga no clássico contra o Santa Cruz no Arruda para decidir ali quem quem vai ficar em primeiro lugar, se é ele, se é o Náutico. O Náutico já tem 12 pontos, já deu uma arrancada boa, mas o Sport está na cola para chegar aí a esta primeira posição. Então, Sport e Vitória, o jogo do sábado com favoritismo imenso para a equipe do Sport. Maguari e Decisão, se pudesse arriscar, gente, eu arriscaria no empate aí nessa partida, viu? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, jogo duro, né? O jogo vai ser no Arthur Tavares. Mas vejo o Maguari com essa vantagem de jogar em casa, onde ele treina. Talvez ele tenha como fazer aí um resultado melhor, mas eu arriscaria no empate. Para quem gosta de apostar, de fazer a fezinha aí, então vai no empate. Retrô e Jaguar. Retrô é favorito. Se jogar aquele futebol que a gente viu jogar contra o Santa Cruz. O Retrô com o Santa Cruz foi um time contra o Sport, por exemplo. O time sub-20 foi outro futebol mostrado ali. O time não queria nada com nada, um time totalmente apático. Contra o Santa, não. A equipe jogou um bom futebol e ganhou por 1-0. Foi 1-0 porque os caras perderam muitos gols e o goleiro do Santa fez umas boas defesas lá, o Rock Kennedy. Porém, acho que o Retrô tem condição sim de ganhar bem desse time do Jaguar aí nesse jogo do domingo. E o clássico? Vamos falar de Santa e de Náutico. Quem chega melhor nesse clássico, né? A gente costuma dizer aqui, não adianta estar apontando favoritismo no clássico, isso não é legal. Mas olha, tem um favorito nesse. É o Náutico. Basta você avaliar tudo que os 2 times fizeram até agora. Como é que você emite uma opinião sobre um jogo que ainda vai acontecer? Respaldado pelo que já aconteceu. Olha o futebol que o Santa mostrou, olha o posicionamento do time. É um time que não cria. O time veio de uma derrota contra o Retrô jogando mal. Criou, acho que 1 ou 2 situações apenas, uma no primeiro tempo, outra no segundo. Então o Santa não vive um bom momento, não. O melhor momento é do Náutico. O jogo na Arena, ele, por mais que seja com a torcida do Santa Cruz lá, mas equilibra, é um campo neutro, não é uns aflitos, Caldeirão, não é um Arruda com aquela massa coral. É diferente, não é? Claro que, em sendo
torcida do Santa Cruz, devemos ter lá um público tricolor apoiando, incentivando do começo ao fim, mas a questão do time, do momento do Marcelo Cabo, que não é bom, a relação entre torcida e o Marcelo Cabo está estremecida nesse momento. É um jogo, inclusive, que a depender do resultado, pode decidir uma permanência ou não do Marcelo Cabo no comando do time. Escrevam aí. Se o Náutico ganha o jogo com uma boa margem de gols e bem, com o Santa jogando mal novamente, pode acontecer uma mudança de comando, sim, lá no Santa Cruz. Não se enganem. Agora, o Náutico entra com um grande favoritismo. O time do Hélio está muito mais encorpado, muito mais arrumado. E vamos esperar o que vamos ver nesse jogo, porque é um jogo que promete muita emoção, como o clássico diz, né? Ele foi denominado ao longo dos anos como o clássico das emoções. E ver se o Santa reage, porque pode ser também num jogo desse que venha a reação do Santa Cruz. O Hélio dos Anjos, por exemplo, falou muito bem desse jogo, dizendo o que realmente ele imagina desse jogo. Não adianta, e com tudo que o Náutico fez, achar que lá está tudo resolvido no próximo jogo contra o Santa Cruz, porque não está. Da mesma forma, achar que o Santa Cruz também não vai jogar mais nada, porque nos 4 primeiros jogos aí ele foi mal. Ele pode reagir agora, ele pode voltar a mostrar um bom futebol. Tudo faz parte desse clássico das emoções, que tem uma história muito grande. O clássico vai ser apitado, vai ser arbitrado pelo Rodrigo Pereira de Lima. O árbitro Rodrigo foi o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, tá ele aí na tela, ó. Então tá muito bem entregue o clássico ao Rodrigo. Eu acho que o torcedor não pode temer aí uma atuação ruim dele, e com a possibilidade de haver arbitragem de vídeo no jogo, se realmente houver, então ainda dá um certo zelo pela arbitragem do Rodrigo Pereira de Lima, mas está bem entregue, é um bom juiz para esta partida. Eu vou pedir para a gente botar aqui, a gente vai trazer essa fala do Hélio que eu destaquei, para vocês terem uma ideia, não é? Fala do Hélio na tela. Domingo nós temos um clássico dificílimo. Dificílimo é clássico, gente. Sabe? Eu vou ser muito sincero, eu assisti Retrô e Santa Cruz. Para mim, o Santa Cruz, a nível de competitividade, já deu uma guinada. Tanto que foi um jogo bom. Retrô e Santa Cruz não foi aquele jogo molhado, aquela coisinha, não. Foi um jogo competitivo, 2 boas equipes. Então, nós temos um clássico, nós temos que sonhar com esses 15 pontos, porque o primeiro objetivo nosso, né, é chegar entre os 2. Por quê? A gente alcança entre os 2 primeiros, porque a gente alcança a Copa do Brasil. Então, nós temos objetivos, sabe, os parciais. Nós temos em relação a título. Nós temos os parciais. E um dos parciais é nós fazer valer a nossa presença na Copa do Brasil na próxima temporada. E quanto mais difícil fica o campeonato, mais a gente sonha com isso. Olha, vou ser sincero para você, eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma coisa na minha vida muito clássica. Sempre tive sorte de disputar campeonatos regionais com muitos clássicos, né? Alguns eu sou até invicto, como é o caso do Repar, né? O Repar, eu tenho 15 jogos no Repar, eu nunca perdi. 2 pelo Remo e 13 pelo Paysandu. Nunca perdemos esse tipo de jogo lá. Gente, clássico é clássico. O Santa Cruz merece todo o respeito. Eu não estou falando da boca para fora, não, porque meus jogadores sabem qual foi o meu discurso ali dentro agora. Tá entendendo? Merece todo o respeito. Não tem essa história de que tá isso, tá aquilo. Mas também vocês não acham também que daqui a pouco exigir demais do Santa Cruz? Não é achar que esse processo de adaptação, processo de formação de elenco, será que a cobrança não é demasiada grande? Esquece o que o Santa Cruz fez no mês de dezembro, no mês de novembro ali, outubro, novembro. Tá? Então eu respeito muito isso, eu respeito o trabalho. E eu tenho certeza que o Marcelo, juntamente com sua equipe de trabalho, trabalha muito para melhorar o Santa Cruz. E os jogadores do Santa Cruz são jogadores profissionais. Tem jogadores lá que eu gosto muito. Acho que são jogadores assim interessantíssimos. Né? Então o respeito é muito grande. Ouviu aí o Hélio? Então não adianta achar que já ganhou. É um clássico. O Hélio tem muita experiência para falar da história desse jogo. Ele trabalhou aqui no Sport, já trabalhou no Náutico por várias vezes. Ele sabe que nem sempre no clássico vence aquele que está muito bem. Tem um histórico enorme aí no Campeonato Pernambucano de equipes que chegaram ainda desarrumadas e no clássico se superaram. Né? Então,
Pode ser um caso desse do Santa Cruz. Eu, sinceramente, por tudo que vi, não acredito. Vejo um Náutico bem à frente do Santa. Como é um jogo que historicamente ele demonstra muito equilíbrio, né, nesse confronto de Santa e de Náutico, tem gente até arriscando em empate. Não sei. Vai depender muito da atuação do Santa Cruz. Porque se depender do Náutico, o Náutico chega forte, melhor e com a vantagem aí de ter mostrado até agora, tá mais entrosado, de ter mostrado um melhor futebol. Tá bom? Grande abraço, sigam na Best TV aí, sempre dando like, sempre ativando o sininho para receber notícias dos nossos conteúdos, as notificações e se inscrevendo no canal. Vai lá. Maciel Júnior.